Processos sociais. Os processos sociais se dividem em processos associativos e processos dissociativos. O processo social é o nome que se dá à contínua mudança numa direção definida. Processo social indica interação, movimento e mudança. E se ele indica interação, a base também é comunicação. Os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam uns com os outros, a forma como os indivíduos se relacionam e estabelecem essas relações sociais. Então, a gente tem processos associativos, cooperação, acomodação e assimilação, e os dissociativos, que são conflito e a competição. Cooperação. A cooperação é a forma de interação social na qual diferentes pessoas, grupos ou comunidades trabalham juntos para o mesmo fim. A cooperação pode ser direta, compreende as atividades que as pessoas realizam juntas, né? Por exemplo, um trabalho de equipe, seja da escola ou do trabalho em si. E indireta é aquela em que as pessoas, mesmo realizando trabalhos diferentes, necessitam indiretamente umas das outras. Como, por exemplo, um mercado que vende frutas, que precisa do agricultor, precisa do transportador de produtos, né, que é o que eles chamam de atravessador. Então, há ali, sim, uma cooperação. Quando a gente fala da relação, por exemplo, social, em que eu sou professora, recebo meu salário, mas eu não planto, mas eu preciso da alimentação, então eu vou no mercado e compro do mercado. Então eu preciso do dono do mercado, eu preciso dos funcionários do mercado. Assim como o mercado e os funcionários e o dono precisam de mim, que sou compradora, e precisam do agricultor, que é quem produz. Então a gente tem aí um elo, um ciclo, e essa relação ela é de cooperação. A acomodação é o processo social em que o indivíduo ou o grupo se ajusta a uma situação de conflito, sem que ocorram transformações internas. Trata-se, portanto, de uma solução superficial do conflito, pois este continua latente, isto é, pode vir a se manifestar novamente. Assim, podemos dizer que a acomodação é o ajustamento de indivíduos ou grupos apenas nos aspectos externos de seu comportamento. Ela diminui o conflito, mas o conflito só desaparece com a assimilação. Bom, tem alguns conceitos que a gente só vai estudar depois, né? Mas vamos entender. Acontece um conflito. E para a resolução desse conflito, existem dois caminhos. Um deles é a acomodação. E a acomodação, ela não é uma resolução definitiva desse conflito. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, acontece uma briga em sala de aula, é o nosso ambiente, né? Então, vamos dar ele de exemplo. Acontece uma briga em sala de aula, uma discussão, um debate acirrado sobre um tema. E, mesmo depois de muito diálogo, um grupo ou um lado dessa discussão não admite a visão do outro grupo, mas eles aceitam silenciar. Imagine você que entra um outro professor que levanta novamente o tema indiretamente. A discussão ela vai retomar. Esse conflito ele vai acontecer novamente, porque não houve a resolução real do conflito, o que houve foi a acomodação. Geralmente a acomodação é, tá bom, cala a boca, vamos lá, olhe para o outro, peça desculpa, vocês vão continuar se comunicando e acabou-se. Mas o conflito está lá ainda, tá? Então a resolução final do conflito seria a assimilação, que a gente vai ver depois, né? Vamos ver agora. O que é a assimilação? A assimilação é a solução definitiva e tranquila do conflito social. Pela assimilação, os conflitos são superados. Concluindo, o aspecto importante da assimilação é que ela implica uma transformação da personalidade. O processo de assimilação atinge áreas profundas e extensas da personalidade, envolvendo valores e atitudes fundamentais. As modificações que ocorrem dizem respeito à maneira de pensar, sentir e agir. Então, digamos que num debate, né, proposto pela professora de língua portuguesa, vocês vão ler várias visões sobre o mesmo tema. E vão ser separados em equipes e vão dialogar sobre esse tema. Gente, conflito nem sempre é briga, tá? Conflito é um debate em si mesmo.
tá? Então, nessa discussão, desse debate, 5 visões diferentes de um mesmo tema, você vai ficar com um tema, né, com uma dessas visões, e vai dialogar. E quando ouve do colega a visão de outro ângulo, você para pensar. Quando você para pensar e você sofre uma mudança de pensamento, olha aí a interação novamente, percebe que a gente está vendo os outros conceitos também, por isso eles estão juntos, tá? Então, na comunicação, há uma interação. Você percebe a outra visão, o outro ângulo do mesmo problema. E quando você compreende isso e você modifica o seu pensamento, você está assimilando. O conflito aí se encerra. Quando você ouve o lado do outro grupo e você não aceita, mas entende que ele tem que defender o lado que ficou com a parte dele do debate, se você só aceita, mas não modifica, você acomoda, que é o conceito anterior que nós vimos, né? A acomodação. Se você ouve do outro e entende que o outro tem que defender aquela ideia, mas você não aceita ela, você não acredita ela, mas entende que ele tem que defender, você se cala. Quando você ouve e o seu pensamento muda com essa interação, com esse diálogo, você percebe que essa outra visão, ela tem uma razão de ser e o seu pensamento, a sua compreensão se modifica, houve a assimilação. Aqui a gente fica com os conceitos de associação.